Paz do Senhor para as irmãs, meu nome é Jaqueline, sou diaconisa aqui na nossa congregação, na nossa matriz de Madureira. O que eu tenho para contar para os irmãos é algo que o Senhor fez na minha vida. Mais ou menos assim, no ano de 2000 eu trabalhava em uma fábrica de roupa, eu era arrematadeira. E quando eu entrei naquele lugar, o Senhor falou comigo que não era ali que eu iria ficar, que me levaria para um lugar a qual ali eu estaria no meio de pessoas, um estudo elevado, e eu ficava meio assim, porque questão dos meus estudos, que eu não tinha muito estudo naquela época, mas eu confiava na promessa de Deus. E se passaram mais ou menos 5 anos ali eu naquela fábrica, eu vinha engravidar, e nesse meio tempo eu tinha uma irmã que trabalhava na Fiocruz. E nós, na verdade, foram 3 irmãs. Nós 3 entramos ali na Fiocruz, na área de serviços gerais, na área de limpeza, igual todo mundo conhece. E passando-se algum tempo da minha gravidez, a minha irmã estava se preparando, para poder estar passando por um outro setor ali na Fiocruz, a qual justamente quando eu tive a minha filha, a minha irmã saiu dos serviços gerais e foi promovida para técnico de laboratório lá na Fiocruz. E naquela época poderia mudar, a pessoa, quando você trocava de função, você poderia trazer alguém da tua família e colocar na tua vaga a qual você trabalhava. E ela me perguntou, já que ele não é uma oportunidade de você vir trabalhar aqui na Fiocruz, que era próximo à nossa casa, e você teve a Maria Eduardo agora, era próximo para mim poder amamentar a minha filha, e eu aceitei. Tinha 3 meses que a minha filha tinha nascido, eu comecei a trabalhar naquele local, e quando eu entrei ali naquele local, o Senhor falou para mim que eu me colocaria além do que eu imaginaria, que Deus tinha uma promessa na minha vida naquele lugar. E eu fiquei assim um pouco sem entender. Na verdade, para mim tudo era muito novo, porque eu tinha acabado de vir de uma empresa que eu era arrematadeira, entrada ali na Fiocruz como auxiliar de serviços gerais, então para mim era tudo muito novo. E eu comecei a trabalhar ali, comecei a passar-se 1 ano. Quando foi mais ou menos 1 ano e meio, uns 2 anos assim, aconteceu algumas coisas naquele lugar, a qual sofri algumas humilhações, algumas coisas, mas hoje eu entendo que foi a própria mão de Deus, Foi permissão do Senhor que eu passasse por aquilo. E quando chegou um belo dia, de um dia que foi uma humilhação muito grande, e eu fui ali para limpar aquele banheiro, quando eu limpei aquele banheiro ali assim, com as lágrimas no rosto, o Senhor me despertou. Aí ele falou comigo assim, você crê que eu te coloco na mesma posição a qual essa pessoa? E eu falei assim, Senhor, mas como? Eu não tenho estudo nenhum. E Deus falou comigo assim, faz a tua parte. Quando ele falou, faz a tua parte, foi como abriu assim um leque, E eu comecei a estudar. Voltei para terminar o meu 2º grau. Fiz o meu 2º grau direitinho. Logo após eu fui encaminhada para fazer um curso técnico de patologia. Logo depois eu fiz mais um curso técnico de farmácia e eu fui me preparando, fazendo todos os cursos ali que tinha naquela área de microbiologia, tudo que abrangia ali o setor a qual eu estava trabalhando. Eu trabalhava na fábrica de vacinas. E quando foi um belo dia, o Senhor me despertou para que eu viesse olhar um folder que estava escrito numa parede, que era de uma vaga. E eu na hora eu tremi, eu falei assim, meu Deus, será que eu vou ter capacidade mediante a tantas pessoas que vão fazer essa entrevista, tantas pessoas muito mais preparadas do que eu? E o Senhor falou comigo, vai que eu sou contigo. E eu fui fazer aquela prova, fiz a prova, logo assim passei pela entrevista. Quando eu fui fazer aquela entrevista, era para uma vaga provisória. E quando eu estava diante daqueles 2 pesquisadores fazendo aquela entrevista, ela falou assim para mim, você tem certeza que você quer sair da tua vaga, que é definitiva nos serviços gerais, para você vir para uma que é provisória? E eu falei para ela assim, eu confio no meu Senhor, eu quero sim. Aí ela, então tá bom. Então eu desci aquelas escadas daquele RH e estava indo já até o estacionamento. Quando eu saí daquele, algo assim que ficou marcado,
Quando eu saí daquele RH, tinha de frente da minha vista, eu avistei um arco-íris. E o Senhor falava comigo que estava fazendo aliança comigo naquele lugar. E quando eu já estava chegando próximo ao carro do meu esposo, a menina do RH me chamou: Jaqueline, volta. E eu falei para ela: aconteceu alguma coisa, eu esqueci alguma coisa, de preencher alguma coisa. Ela: não, a pesquisadora quer falar com você. E eu entrei naquela sala novamente, ela me olhando, ela falou assim para mim: você crê muito nesse teu Deus, né? Eu falei assim: com certeza. Ela falou: então, você está contratada e a tua vaga não é mais provisória, a tua vaga é definitiva. Então, assim, eu glorifiquei muito ao Senhor ali naquela hora. Eles ficaram assustados, eles ficaram emocionados, porque eu glorifiquei a Deus, né? O Senhor, ali eu falei das maravilhas que o Senhor estava fazendo na minha vida, agradecendo aquela oportunidade que era muito importante para mim e que eu tinha certeza que a promessa de Deus estava se cumprindo naquele dia. E dali, né, eu saí muito feliz, fui atuar como eu atuo hoje na área ali de pesquisa, né, ajudando os laboratórios na área de pesquisa, nas montagens, esterilizações de todo o material de pesquisa para que eles venham usar nas pesquisas. Mas assim, o mais interessante é que às vezes nós visamos, vamos colocar assim, os bens materiais, nós sonhamos com tudo aquilo, né, a qual aquela mudança vai proporcionar para a nossa vida e a nossa família. Só que existia algo além. Existia algo que Deus queria fazer através da minha vida ali na Fiocruz. Nós participamos de um culto na hora do almoço. Há 10 anos, por misericórdia de Deus, nós estamos na direção daquele culto, né? Foi algo que eu comecei a frequentar aquele culto para ajudar um pastor na parte do louvor, né? E aqui eu comecei a ajudar, e até que aquele pastor foi transferido, vieram outros, e no final eu tive que estar ali de frente daquela obra juntamente com outros irmãos. E hoje eu entendo que a obra que o Senhor tinha na minha vida na Fiocruz e que tem é muito além do que eu imaginava, né? Porque o Evangelho de Deus tem sido proclamado naquele lugar. Muitas vidas voltaram para a casa do Senhor através desse culto. Só apenas 1 hora de culto, na hora do almoço, nós conseguimos fazer festividade das mulheres, conseguimos fazer culto das irmãs, culto de varões. Muitas pessoas que adoravam outros deuses, que eram espírito, hoje aceitaram Jesus. Pessoas voltaram para os seus lares, para as suas famílias, para as suas congregações. Existem pessoas que vêm aqui para a nossa matriz de Madureira através do culto da Fiocruz. Então, assim, abrangiu a muito mais do que eu imaginava as promessas de Deus na minha vida naquele lugar. E o que eu tenho para falar para as irmãs que tem colocado algum projeto, algum sonho, que nos nossos olhares nós olhamos e não temos possibilidade. O que eu tenho para falar é que quando o Senhor, Ele nos promete, Ele cumpre. De Deus muito firmes são as suas promessas. Continua batalhando, continua colocando sua vida diante de Deus, continua fazendo a sua parte. Se você tiver de estudar, você vai estudar. Se você tiver de se capacitar em alguma área, você vai. Qualquer curso, faça a tua parte. Porque o que nós temos que fazer, nós temos que fazer. E deixa que o restante o nosso Senhor faz, né, mediante aquilo que nos nossos olhos não é impossível. Mas o Senhor, Ele entra e faz por mim e por você.